A vida contada pela morte. Thompson Adams. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Se você estivesse cara a cara com a morte, o que perguntaria a ela? Em A Vida Contada pela Morte, cada personagem teve sua chance de perguntar o que quisesse e, ainda mais, fazer o seu último desejo antes de morrer. Invertendo o que é de costume nos livros, o protagonista não é um vivo, mas a própria morte, a qual apresenta o seu julgamento de como nós, seres humanos, vivemos. Esse protagonista marcado por um forte tom de sarcasmo garante diálogos filosóficos sem deixar de perder a graça e seu senso de justiça. No entanto, apesar de sua frieza, até a morte é tocada por seus sentimentos em determinadas situações. Quais situações? Essa resposta o leitor terá que descobrir sozinho. Esta obra, por meio da vida e da morte, apresenta assuntos como a empatia da humanidade, propósito da vida, amor, crueldade e até mesmo Deus e o livre-arbítrio, de forma simples e interessante. Ao leitor recomenda-se uma boa dose de sarcasmo, uma pitada de filosofia, outra de religião, regadas de música clássica e muita reflexão, pois questionamentos não faltarão. Até rimou, e assim me despeço desta sinopse com a certeza de que você está empolgado para conhecer a morte bem de perto, mas logicamente bem vivo. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando. Quer dar uma força pro canal? Pix. fabriciogalvão479@gmail.com. Bom livro. O prólogo. Os humanos podem ter vários problemas, serem cruéis e ambiciosos, desprovidos de empatia e qualquer sentimento pelo seu próximo, mas a exceção à regra. Faz muito tempo que em minha função acompanho as vidas simples, as mais exuberantes e, também, as mais desprovidas de qualquer bondade. Algumas me entediam de longe, rezo para que acabem rápido, pois não seria legal ficar ali por muito tempo. Outras, não queria que acabassem, parte-me o coração, se é que tenho algum, leve a expressão como um modo de dizer, aprendi com vocês. Há vidas inocentes, no início, que por motivos alheios são perdidas. Muitas vezes, essas são ceifadas com um senso de injustiça, o que torna a justiça o momento de retirar as vidas daqueles que cometeram tais atrocidades contra elas. Aqui neste planeta chamado de Terra, faço apenas o meu papel, sigo o roteiro do escritor, todos estão à minha vista, cada curva feita, cada palavra dita, cada ato impensado, isso não me passa despercebido, as coisas acontecem como devem acontecer e, para isso, estou de olho. O que talvez por você seja conhecido como destino, para mim seja apenas uma rotina, ou como vocês falam, expediente de trabalho. Até comecei a observar o que é o destino. Uma força ou ocorrência dos fatos que estão previstos e que irão acontecer quer queira ou não. Mas afirmo, uma inteligência limitada como a dos seres humanos não teria como compreender o que se tem por destino, por isso é aceitável que o chamem assim. Só mais uma coisa, já pararam para pensar que se os homens têm livre-arbítrio como que existiria o destino? Complicado, não achas? Outra questão é, se você, humano, afirma que tem livre-arbítrio, por qual razão existe a pobreza? Você escolheu ser pobre? Ou você está escolhendo fazer o outro pobre para que morra de fome? Mas ele não pode escolher não morrer de fome. Estive um tempo vagando por este planeta, um lugar terrível. Sabe quando falei das vidas inocentes? Aquelas perdidas por motivos alheios. Aqui é o que mais acontece. Seres humanos torpes, gananciosos, desprezíveis. Como podem fazer o que fazem com os seus semelhantes? E, olhando de modo geral, o resto do mundo pouco se importa, quiçá nada se importa. O que você me diria desse seu belo livre-arbítrio? Morrer de fome ou morrer de doença? Ah, quem sabe morrer por grupos armados corruptos e sem senso nenhum do que se tem por humanidade. Creio que já não parece ser tão livre agora. Divirto-me com o querer de vocês, sou livre, faço o que quero da minha vida, talvez, deixa-me ver na sua ficha se tens alguma importância para o mundo. Oh, majestade, faça o que quiseres, pois aqui nada consta de que irá ter que contribuir ao mundo, está assinado o seu livre-arbítrio, mas cuidado, pois se o destino
bater à sua porta, a liberdade acaba. Pode ser que vocês não entendam um pouco o meu humor, nem os culpo, além de terem uma inteligência limitada, acreditam em coisas que não são verídicas. Já se perguntou algum dia se realmente és livre? Acho que aqui na Terra a liberdade gira mais em torno do valor daquele papel, chamado de dinheiro. Vocês escolhem o que comer, o que vestir, o que usar para escovar os dentes, e o resto é a gente que manda, isso é, se tiver conforme queremos, deixamos seguir o plano. Espertos foram aqueles que criaram o valor desse dinheiro, esses sim podem falar que foram agraciados pelo destino, mas no fim das contas, nos veremos no final de qualquer modo. E o que sobrará disso tudo? Muitos dizem, nada. Isso me fez lembrar de um psicanalista, ele falava sobre essa sociedade, a nomeara de sociedade do ter, em que os humanos só seriam algo se tivessem algo, de modo que o ter seja o novo ser. Pode parecer confuso, mas o entendimento dele me parece muito agradável e até compreendo. Eu tenho amor, mas não sou amado, eu tenho empatia, mas não sou empático. Para essa sociedade do ter, basta parecer possuir, não precisa ser de fato. Consegues sentir o meu humor? Diverte-se agora, uma vida em prol de tudo recompensada com uma morte abarcada pelo nada, essa é a sina do ser humano. Seria um castigo, trabalhar tanto como muitos trabalham para não ter uma recompensa. Se soubessem o que lhes aguardam depois da morte, duvido que vivessem como vivem. Eu que não vou lhes contar, assim perde a graça de ver suas faces espantadas quando não alcançam o céu, com os seus bons atos. Em sua maioria, vocês, humanos, fomentam a hipocrisia dos bons atos. Não pensam em ajudar os seus semelhantes desapegados de receberem algo em troca, isso pauta as relações sociais dessa sociedade do ter. Vocês não pecam, pois querem ir ao céu. Porém, são egoístas em ajudar os outros com esse objetivo em mente, como se fosse comprar a salvação com boas condutas permeadas com pensamentos e ânsias contrárias. Confesso que às vezes caio em gargalhadas, só de vê-los, comprando a salvação. Pergunto-lhes, e se não houvesse céu ou inferno? O que decide ou quem decide para onde vocês vão? Tenho certeza de que o planeta seria diferente. Agora, para ruim ou para bom? É essa dúvida que me vem à mente. Posso parecer insensível, e até sou, o meu papel não permite ter piedade, porém, estou cumprindo ele há muito tempo. Já vi de tudo, da paz tão desejada por todos a reinos inteiros devastados, da miséria à riqueza, do enfermo à total saúde, tudo o que puder imaginar, eu já presenciei. Em meio a tantas perturbações humanas, poucas fichas que cumpri mexeram comigo. Teve uma especial, se chamava Sophie, vivia sob o reinado de Filipe VI, o afortunado, rei da França. À época, século XIV, a Europa ainda lutava contra uma epidemia, conhecida como peste negra. Neste tempo, os ricos corriam para os campos com o intuito de se protegerem da doença, e junto a eles os médicos, pois era assim que ganhavam dinheiro. Os pobres tinham o livre-arbítrio de morrer na cidade, mas isso não vem ao comento. Sophie tinha apenas 6 ou 7 anos, já faz um tempo, não consigo precisar muito bem. Era realmente encantadora, a filha que todos os pais pediram a Deus. Extremamente prestativa aos pais, mesmo com sua pouca idade, não dava trabalho algum, linda criança, seu cabelo era longo, loirinho que não dava uma volta de tão liso, usava uma franja, sem falar dos seus belos olhos, eram esverdeados e grandes. Com essa idade, ela demonstrava uma inteligência que, talvez, ser humano algum naquela época tivesse, realmente algo de se espantar. Entretanto, ela adoeceu. Você nessa hora deve ter indagado, que triste, ou, como pode uma pobre criança ter um destino trágico? Como eu disse, as coisas não ocorrem por acaso, e ali eu estava para acompanhar a pobre criança. Ela, mesmo doente, tentava não ser um estorvo aos pais. Pobres e se desfazendo de tudo que tinham e podiam, além de trabalhar sem parar, usando todas suas forças para custear o tratamento da filha, tratamento esse incerto de cura. Isso doía muito na pequena criança. Com uma compreensão anormal, ela sentia e via que apesar dos esforços de seus pais não sobreviveria.
A hora estava próxima, deitada na cama, eu a vi e ela já conseguia me ver. Por incrível que pareça, não houve nenhum susto por parte dela, então perguntei: Você está pronta para se despedir? Estou, disse ela cabisbaixa. Vamos. Entretanto, ela hesitou, o que é comum acontecer. E em uma mistura de indecisão e timidez me perguntou: Senhor, posso lhe fazer um pedido? Um pedido? Sim, meu último pedido. E qual seria o seu último pedido? Eu amo flores, ainda mais as que vejo ali no jardim, a minha preferida é a azulada. Mas, o médico não me permite sair de casa, diz que estou bastante doente. Poderíamos colher algumas antes de partir. Isso me impressionou demasiadamente, essa pobre criança tinha um último desejo inocente, simples e puro. Não tinha sido corrompida pelo mundo nem mesmo durante todo o sofrimento que passara e vira seus pais passarem, queria apenas uma última vez poder ver as flores que gostava. Vamos, não temos muito tempo. E lá estava ela imensamente feliz por estar colhendo suas amadas flores azuladas. Isso me causava estranheza, pois nessas situações não há muita felicidade, a tristeza deveria tomá-la de conta, o que me levou a perguntar: Por qual razão você está feliz? Não te vem nenhuma tristeza mesmo sabendo que não vai poder voltar? Entendo. Pode parecer estranho, mas eu vejo constantemente os meus pais trabalharem duro e se desfazerem dos bens que tanto lutaram somente para pagar os custos do meu tratamento, isso é muito caro. E se eu for com o Senhor, eles vão poder descansar mais. Nesse momento, o espanto me tomou. Como pode uma criança daquela ter um entendimento que a maioria dos seres humanos não possuem? Como pode no início de sua vida ser de tamanha empatia? Enquanto estava espantado com tudo isso e refletia longe sobre a situação, ela terminava de dizer: Traço colchete que abre ... colchete que fecha. E é por isso que estou feliz de te conhecer. O seu nome realmente reflete o seu ser. Os pais dessa pobre criança acertaram em colocar seu nome de Sophie, só tendo sabedoria para poder ser como ela. Os humanos deveriam aprender mais com esse tipo de ser. Sophie, já colheu as flores? Perguntei a ela. Já sim, senhor. Eu só vou pegar uma cordinha para amarrar e fazer um buquê. Temos tempo. Não se preocupe, vá em frente. A menina correu para sua casa atrás de uma cordinha, procurou em todos os cômodos, nem parecia doente, até que achou. Pronto, senhor, terminei o buquê, falava feliz e saltitante. Se me permite perguntar, para quem é este buquê? É para os meus pais. Sabe, como uma forma de agradecimento por tudo que fizeram por mim, por todo o cuidado. Logo, enquanto se expressava, começaram a escorrer lágrimas pelo rosto da pequena garotinha. Por todos os sacrifícios que fizeram por mim. Tome, garotinha, enxugue as suas lágrimas, disse a ela ao estender a minha mão com um lenço de tecido nobre. Obrigada, senhor, falava ela quanto enxugava as lágrimas. Não fique triste, garota. Você não vai morrer. Não vou? Perguntou espantada. Venha comigo ao quintal. Então, fomos ao quintal, enquanto ela terminava de enxugar suas lágrimas. Ao chegarmos lá, estalei os dedos fazendo com que o dia se tornasse noite. Uau, o Senhor é bom com mágica, disse ela encantada. Sou sim, mas olha para cima, olha o tanto de estrelas. São bonitas, né? São muito belas. E dizem que pessoas de almas boas se tornam estrelas para olhar lá de cima quem eles deixaram aqui na terra. Eu tenho uma boa alma, senhor? Perguntou-me na expectativa de ter uma resposta. Sem dúvidas, você tem uma boa alma. Então, vou poder olhar o papai e a mamãe lá de cima. Vai sim, durante todo o tempo que você quiser, falei abaixando a minha cartola e ficando cabisbaixo. Eba! É bom que eu vou cuidar deles lá de cima e não vamos nos separar. Isso é bom, não é, senhor? Disse ela extremamente contente. Isso é ótimo, falei ainda cabisbaixo e agora olhando o meu relógio de bolso. Ali ficamos um tempo contemplando as estrelas e o luar, até que me veio uma pergunta. Se você pudesse voltar à vida, voltaria?
Senhor, eu estou doente e sinto que não vou curar. E viver doente não é nada legal. Vamos fazer assim, você pode me pedir o que quiser. Qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa. Eu quero chocolate. Daqueles redondos, bem gostoso que não como desde quando fiquei doente. Tem certeza? Tenho. Ah, quero deixar um chocolate com bilhete para o papai e para a mamãe, antes de virar estrela, posso? Pode, sem problemas. Para distrair um pouco a garota, tirei a minha cartola e mostrei que estava totalmente vazia. Após, dei 2 tapinhas na cartola e mostrei novamente que nada havia acontecido, então disse: preciso de sua ajuda. Vou dar 2 tapinhas na cartola de novo e você fala, chocolate. Combinado? Combinado. Vou ajudar. Sophie se preparou para não perder a sua deixa e assim que eu dei os 2 tapinhas na cartola, ela falou, chocolate. Logo, a cartola ficou abarrotada de tanto chocolate. Uau! O senhor é mesmo um mágico. Olha o tanto de chocolate, nunca vi isso tudo na minha vida. Posso comer? Posso, falava ela com os olhos brilhando e maravilhada com a mágica. Aproveite, garotinha. Eba, eu só vou tirar o da mamãe e do papai para deixar junto com o bilhete e as flores na cama deles. Ainda temos tempo, não se preocupe, disse olhando novamente o relógio de bolso. Então, a menina correu com os chocolates, escreveu um bilhetinho e deixou tudo em cima da cama de seus pais. Ao vê-la escrevendo o bilhete, perguntei: o que vai escrever no bilhete? Mamãe e papai, vou virar estrela para olhar e proteger vocês lá de cima, estarei nesse céu com estrelas lindas e junto de pessoas de boa alma. Colhi flores e deixei chocolates. Amo vocês. Perfeito. Eles vão adorar. Pronto. Já podemos ir, senhor. Já comeu os chocolates? Não todos, eu vou guardar alguns para a viagem. As estrelas parecem longe, pode dar fome, né? Falou inocentemente. Hahaha, a viagem vai ser rápida, num piscar de olhos. Sério, por que ficamos na Terra então? Já que podemos ser estrelas. Muitas pessoas têm que aprender lições na Terra, e não só isso, precisam consertar erros do passado. Nem todos viram estrelas. Pronta, falou sorridente. Não se esqueça de cuidar dos seus pais, combinado? Tudo bem, senhor, vou cuidar deles. Essa vai ser a última mágica, feche os olhos, conte até 10 e depois pode abrir os olhos. Quando você abrir os olhos já será uma estrelinha no céu. Só isso, senhor? Sim, somente isso. Vamos lá, vou contar junto com você. Sophie fechou os olhos e começamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10 foi dito apenas por ela. Todo trabalho tem suas dificuldades, talvez o meu seja o mais difícil, não é à toa que necessito de férias. Certos humanos não deveriam estar nem na Terra de tão bons, talvez reflitam o verdadeiro sentido da humanidade em si e venham para tentar fazer com que outras pessoas também aprendam. Se isso é certo, tenho minhas dúvidas, mas não reclamo, o meu trabalho é colocar um ponto final ao invés de reticências. Como disse, essa foi uma das poucas vezes que algo gerou alguma reação desproporcional em mim. Mas como dito, também, não esperem piedade de mim, faço o que tem de ser feito. Entretanto, o mais precioso nessa história é, o que é humanidade? Ainda sem entender o que se tem por humanidade, vi naquela garota a mais pura essência do que se pode ser definido como humano ou talvez só a confundi com a essência divina perdida neste planeta. Creio que assim como o espírito que, vocês humanos não podem ver, pois tem como uma abstração do ser, é a humanidade para mim. Essa é algo inconcebível, irresolúvel, instável e não pode ser tida como algo definido, um conceito concreto. Inconcebível, uma vez que, ao mesmo tempo que sua crueldade causa espanto, sua bondade gera admiração, tornando-se difícil a atividade intelectual de se conceber o que é humanidade. São humanos porque são ruins. Criaturas instintivas que procuram o bem próprio acima dos demais. Gosto até da definição que um dramaturgo romano deu a vocês: lupus est homo homini lupus, o homem é o lobo do homem.
Não me distanciaria muito dessa definição por tudo que vi em minha vida. Hilário, logo eu falando de vida. Enfim, um inglês falou que haveria um chamado estado de natureza, em que os homens seriam seus próprios lobos, assim, por essência o ser humano é desprovido de bondade, concordam? Acredito que o conceito do que é ser humano ou de possuir humanidade, mesmo diante da forte evidência que colhi que aponta que vocês são uma raça infeliz e por serem assim, não têm o mínimo de compaixão ou empatia aos próximos, sendo quase que divino e louvável aquele que as possuem, esse conceito ainda não pode se encontrar envolto de ideias fixas, concepções moldadas, assim como a volatilidade do ser humano, talvez isso seja a humanidade. Pensando bem, quiçá a humanidade é algo que nem sequer foi encontrada. São o que são por total ausência dela, logo, não podemos afirmar que a humanidade é o contrário de sua ausência, ou seja, o contrário da crueldade perpetuada pelo globo terrestre, pois essa ainda não foi vista, dessa forma, permanece indefinida. Quando olho para os humanos, me interesso um pouco pelos filósofos. Interessantes são os questionamentos de vida e do que é a vida. Alguns falam que viver é sofrer, outros apoiam o sofrimento como um meio de crescimento. As mais plurais formas de se encarar a vida e interpretá-la e até mesmo o pós-vida. Eles dão um significado para o viver, não concordam? Acredito que filosofar seria algo que todos vocês deveriam fazer. Entretanto, os tempos são outros, gastam suas vidas em prol de materialismo e isso não me vem como algo lógico, pois tudo ficará e nada terá valor ao partir, a menos que sejam relevantes contribuições para a sua raça. Observando isso me veio um diálogo curioso com um humano medíocre, não me causou espanto nem admiração, mas certeza de que vocês precisam mudar a visão de mundo com urgência. Gastarei um pouco do meu tempo para lhes contar essa história, pois então se atente, pode ser a última que irá ler. Brincadeira, não é a sua hora ainda. Era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos, de boa pompa, um daqueles magnatas. Para que se situem da proporção financeira dele, tenha em mente que nem ele gastando desenfreadamente durante toda uma vida ficaria pobre, esse possuía um vasto poder econômico que nem em séculos a população trabalhadora conseguiria chegar perto. Tudo que você pensar em ter, ele compraria, menos algo essencial que o ser humano necessita para viver, saúde. A graça da vida é essa, vocês a trocam por dinheiro, e depois tentam comprá-la, então veem que não é possível. Voltando à história, esse humano se chamava Steve, ele estudou nos melhores colégios e nas melhores universidades que você já ouviu falar, ou nem sequer escutou. Sua formação impecável e família de elite mundial lhe permitiu crescer financeiramente sem precedentes. Falava vários idiomas diferentes, mas quando eu apareci somente um idioma importou. O que eu falo? Lá estava em sua cobertura imponente em New York, Manhattan. Final de expediente, possuía um copo do mais caro uísque na mão, seu blazer de milhares de dólares jogado no sofá, e lá estava ele sentado em uma poltrona com um copo na mão e com a outra mão nos olhos como se estivesse pensando em algo importante. Tinha que ser algo importante, uma pessoa daquelas pensando mesquinharias. Jamais. Quando Steve tirara sua mão dos olhos e mirou suas vistas adiante, ele me viu e de pronto se assustou indagando. Quem é você? O que faz aqui? Eu dispensei todos os empregados hoje, não quero ninguém aqui. Eu estava lá admirando a vista de sua cobertura. Realmente era linda, creio que para vocês um dos poucos prazeres de serem financeiramente prósperos seria contemplar as belezas da natureza, era uma noite linda. Lembro-me que falei a ele. Que bela noite, não acha? Mas o coitado estava em surto e só continuava. Me diga, quem é você? Quer que eu chame a segurança ou te demita de uma vez? Então me virando a ele, respondi. Eu, seu empregado? Steve, você pode ser tudo, você pode ter tudo, menos ser meu patrão, muito menos ainda mandar em mim, quanta arrogância Steve. Não foi essa a educação que sua família comprou, não acha? Como você sabe meu nome? O que sabe da minha família? É bom que se retire logo. Enquanto Steve berrava, vinha caminhando de encontro a mim. Foi deveras irritante, mas eu estava curioso para saber mais sobre como ele iria reagir aos fatos que se sucederiam.
O que quer de mim? Minha família pode pagar o que você quiser, é só dizer e depois sair daqui. Steve, sua petulância é superior à sua inteligência. Incrível isso! Como pode uma pessoa com tamanhos privilégios ser mesquinho de pronto igual está sendo? Nem sequer me serviu um bom vinho. Vinho, você invade a minha cobertura e ainda quer que eu seja seu empregado servindo vinho. Saia logo, está me tirando do sério. Calma, Steve, ou terá outro ataque cardíaco fulminante. Não seria legal morrer 2 vezes em uma noite linda como essa, não acha? O que? Pare de falar asneiras, seu alcoólatra. É isso, não sei como, mas deixaram um bêbado entrar aqui. Vou chamar a segurança agora e você sairá daqui a chutes e pontapé. Diverte-me de monte, arrogante Steve. Faz tempo que não aproveito um show barato desses. Olha só, temos mais um convidado, veja ali na poltrona. O coitado deixou o copo de uísque cair no seu carpete caríssimo, que horror. Ao se virar para a poltrona, Steve teve um choque de nervos, tremia e colocava as mãos na cabeça. Impossível. Não sou eu. O que você está fazendo comigo? Pare logo com isso. Não, isso não é real. Como posso estar na poltrona e em pé ao mesmo tempo? Steve, você não é surdo. Acabei de dizer que morreu. Impossível. Tanta pessoa menos favorecida que eu nesse mundo para morrer, e logo eu. Isso não é brincadeira que se faça. Ser detestável, egoísta e arrogante. Digo, Steve, não me faça perder a compostura com você. Passou a vida negando que sua hora chegaria, mas todo vivo chega a um momento que se junta aos mortos, disse-lhe com um sorriso de canto de boca. Não. Parece um pouco surpreso, se é que assim posso dizer. Não me esperava para ser seu guia. Agora vamos, já tive o show que esperava ter. Nesse momento, Steve hesitava e em um misto de atordoamento e covardia, exclamou. Eu sou uma pessoa importante nesse mundo. Fiz o mercado financeiro funcionar, girei o globo da economia com as minhas próprias mãos, não vou a lugar algum. Dê uma olhada, pobre pranteador. O cemitério está lotado de humanos de alta estima que não puderam ser poupados, a morte não dará ouvidos à sua súplica. Em um piscar de olhos Steve se viu no Greenwood Cemetery, continuava em constante tormento e parecia pensar em alguma solução para o que estava ocorrendo. O que estamos fazendo aqui? Mande-me de volta para minha cobertura. Não respondi nada a ele e comecei a caminhar em frente. Vocês humanos possuem um ego maior do que o próprio planeta e quando isso acaba ficam atordoados em saber que não deram sentido às suas vidas. Para onde estamos indo? Ele me perguntara enquanto me seguia. Para o inferno, quem sabe? Para onde você imaginava que iria quando morresse? Para o céu, é claro. Céu, ótimo comediante você, Steve. E se não existir céu ou inferno? Seus bons atos foram em vão. Pois lá não entrarás. Não me venha com essa. Eu ajudei várias pessoas nesse mundo com doações vultosas, é lógico que vou ter meu lugar à sombra. Veja, qual é o nome que está nessa lápide? Susan McKinney Stewart, e daí? E daí? Ela foi uma das primeiras mulheres negras a obter um grau de medicina, sendo a primeira aqui em Nova York. Parabéns para ela. Admirável, mas eu também tenho os meus estudos, o que não muda muita coisa entre a gente. Para você, as coisas podem não mudar. Mas aqui fica um questionamento: qual foi a contribuição dessa humana? Ela não era magnata que nem você. Entretanto, contribuiu mais ou menos? Logicamente, eu fiz mais pelo mundo. E por isso acredita que deve ser salvo. Agora estamos falando a mesma língua. Você é um homem de negócios, sinto isso. Não me ofenda dessa forma, Steve. Vocês, homens de negócios, são patéticos acumuladores, desprovidos de um senso básico e natural que todos os homens nascem, a empatia. Patético? Você me mostra uma lápide, de uma pessoa que nunca ouvi falar na vida, e eu que sou patético. Por isso mesmo és patético. Essa pessoa a que se refere, possivelmente contribuiu para o mundo bem mais que você.
A vida dela não se tratou de acumulação de capital e doações vultosas para fazer jus a abates de impostos como a sua. A vida dela, mesmo sem muitos luxos como a sua, teve um sentido. E qual sentido foi esse que não vejo? Mostrar que, naquela época em que vivia, mesmo diante da forte segregação racial, era possível as pessoas negras ocuparem funções importantes, sua história influenciara várias outras pessoas e assim como ela, no mundo há humanos que dão um sentido além do mero materialismo. Mas ela se formou em um curso assim, pois a família deveria ter dinheiro. Duvido se fosse pobre ia se formar. Realmente o seu pai tinha condições financeiras, não como a sua, mas se não fosse por vontade própria, nenhum dinheiro do mundo a faria estudar. Continuemos, se queres falar de riqueza, aqui tem um bom a ser visto. Espero que valha a pena, tenho uma reunião importante amanhã. Eu te aconselho a adiá-la, talvez você não compareça. Veja, Theodore Roosevelt, senhor, o que tem ele? Era o pai do ex-presidente Roosevelt, e daí? Por isso vocês, humanos, não evoluem. Nem sequer enxergam o que está à sua frente. Pois bem, esse homem era tão rico quanto você, tolo Steve. Mas mesmo com tamanha riqueza não possuía essa mesquinharia que a maioria das pessoas do seu patamar possui. E, escute mais, se é que Vossa Majestade, todo saber, puder. Esse homem empregava os seus atos não pensando em retribuição, mas em mudar vidas, em dar sentido a um mundo que muito do que se vê é a crueldade nua e crua. É disso que estou falando, sentido. Uma vida com um sentido e um legado. Os homens até hoje não aprenderam que nada se leva, mas isso não significa que não se possam deixar contribuições e mudar vidas. Cada um cria o sentido de sua vida. Não venha me ditar o que fazer e como fazer, a vida dos outros não me importa, eu tenho mais é que me ocupar com a minha e ainda assim tenho muito que fazer. Certamente, passarão séculos e séculos, e essa sua visão será arraigada em uma sociedade do eu. Vocês nunca entenderão de que a vida nunca se tratou de o quanto pode acumular ou de quanto gastar e mostrar um falso poder, o qual se resume a bens temporários, pois tudo são ao meu mais simples, olá. Eu não estou aqui para escutar serme. Cale-se, criatura estúpida. Sua hora chegou, sinta o frio profundo tomando seu corpo, estou farto de suas asneiras, nem sequer no leito de morte um ser, como você, não percebe os desígnios errôneos tomados por si. Se quiser, essa é sua cena de dizer, adeus. Naquele momento, tomado por um frio súbito e nunca antes sentido, Steve, de um semblante calmo passava ao desespero e reconhecia que estava realmente morrendo, sentia a respiração pesada e o baforar congelado da morte. Em um surto logo clamou. Esperi, dê-me uma segunda chance, não merecemos, nos escritos bíblicos falam de termos outra chance. Segunda chance, e o que adianta uma segunda chance para uma alma torpe? Não acredita que podemos mudar. Somos humanos falhos, mas podemos evoluir. Será, Steve, você poderia mudar? Em quanto tempo você mudaria? Dê-me um ano ao menos. O que é um ano para a morte? Disse ele pensando estar fazendo um bom negócio. De fato, para mim não é nada, seria como se fosse um dia para vocês, humanos. E então, feito. Nesse momento, Steve acorda em sua cama. Assustado, ele revira todo o seu apartamento procurando por mim, porém não encontrou vestígios algum. Para ele, eu sumi como mágica. Uma semana se passou, Steve continuava a trabalhar e viver sua vida como se nada tivesse acontecido. 3 semanas, nenhuma mudança. 1 mês, Steve começa a sentir o tempo passar mais rápido que o normal, para ele tem algo acontecendo, mas não sabe dizer o que é. Além disso, não se lembrava mais do acordo que fez comigo, nem sequer se lembrava de mim. Pobre Steve, pensava que ia enganar alguém como eu, os seres humanos não compreendem nem as nuances do seu próprio planeta, imagina essa reduzida capacidade de compreender algo além como a minha existência. Continuemos a ver o show de Steve, só se passaram 2 horas, agora que vai ficar bom.
Steve se deitava em sua cama à noite, assim que deitava já levantava com o despertador na hora programada, ele sentia que não estava bem, não estava descansando, suas 24 horas passavam como se fossem minutos, a sua vida não estava sendo aproveitada. Porém, tudo com o que ele se preocupava era como ganhar mais dinheiro, tornar-se mais famoso, esbanjar o seu luxo, sua vida se resumia a isso. Em poucos meses, Steve ganhava vários prêmios, jornais falavam do fenômeno econômico que era o Steve, ele parecia estar mais no auge do que nunca, mas ele sentia que estava se esquecendo de algo bem importante. Estava no fim do ano, era a comemoração da empresa. Todos alegres pelo ano totalmente incomum, pois a empresa se destacou como nenhuma outra na história, ganhou vários prêmios de várias instituições relevantes, destaques de capas de revistas, era muita alegria que ia acabar no estalo de dedos. Snap! Olá, Steve! Esqueceu-se de mim? Steve, em meio ao discurso de abertura da festa, começou a ter sua vista toda embaçada, tudo estava girando, se sentia fraco, tentando não cair, se apoiava no púlpito e procurava por quem falou: Olá, Steve! De uma só vez, ele caiu no chão tentando pegar ar. Todos da festa estavam aterrorizados, os seguranças foram prestar socorro. Steve, não seja indelicado, vim te ver, estou aqui ao seu lado. Ao me ver, tenho certeza de que ele se lembrou de tudo, pois aquela cara de tormento foi a que ele fez quando me vira pela primeira vez. Você, aquilo não era um sonho? Isso não pode estar acontecendo, não agora no meu auge. Que rude, você, nem sua educação melhorou nesse ano, lamentável. Não me diga que se esqueceu. Passou tão rápido, não acha? Parecem que foram apenas 24 horas, engraçado isso, né? Disse-lhe com a minha melhor face de ironia. 24 horas? Não era um ano? Espanto-me como um homem de negócio, igual a você, não se atentou aos termos do nosso acordo. Não se recorda mesmo? Vou te ajudar. Com um estalo dos dedos, Steve se via na cena em que pedia mais tempo a mim. Espere, dê-me uma segunda chance. Não merecemos. Nos escritos bíblicos falam de termos outra chance. Segunda chance, e o que adianta uma segunda chance para uma alma torpe? Não acredita que podemos mudar? Somos humanos falhos, mas podemos evoluir. Veja, Steve, aqui eu nem queria dar esse tempo a mais para você, porém melhor ainda seria mostrar que certas pessoas não mudam. Podem até querer ou tentar mudar, mas vão continuar sendo as mesmas. Aliás, um ex-alcoólatra ainda é um alcoólatra. Continue atento à nossa conversa, olhe só. Será, Steve, você poderia mudar? Em quanto tempo você mudaria? Dê-me um ano ao menos. O que é um ano para a morte? Essa foi a melhor parte. Sabia que você não mudaria e que em breve pensaria que isso era um sonho ou até mesmo esquecer-se-ia de tudo. Uma vida corrida como a sua, cheia de luxos e prazeres, glamour e fama, para que se preocupar com um acordo que se pareceu com um sonho. Nada importante. Então fiz isso pela diversão de ver a sua mudança. O que achou? Presta atenção na minha resposta. E repetindo juntamente a cena que já havia ocorrido, eu, ao lado de Steve, disse: de fato, para mim não é nada, seria como se fosse um dia para vocês, humanos. E então, feito. Logo, ambos voltamos ao tempo presente em que Steve já estava agonizando em seus poucos segundos de vida. Do que adiantou esse tempo extra? Mais trabalho? Mais fama? Mais luxo? Em que você mudou? Eu vou ser reconhecido por esse ano, não me arrependo. As pessoas que morrem no auge são lembradas eternamente. Interessante. E você agora prevê o futuro, né? Não prevejo, mas é assim que vai ser. Então, ao menos me deixe morrer em paz. Paz. Isso talvez você nunca terá, homem tolo. Snap. Ao som de outro estalo de dedos, Steve se via no futuro. O que é isso? De onde veio isso? Calma, estou aqui para cuidar de que você não vai ter a paz que merece por tentar enganar alguém que não poderia, é só uma pequena lição de vida. Ou melhor, de morte. Veja, não é você e sua gloriosa empresa. Steve atordoado via todos os escândalos de corrupção, que estavam velados, sendo expostos.
A sua empresa exemplo estava ruindo, de pouco em pouco, de condenação a condenação, prisões a prisões, sua fama de magnata e empresário bem-sucedido foi se transformando em uma de corrupto, criminoso, arrogante, estúpido e todos os adjetivos negativos que poderiam ser ditos. Isso não é real. Você está fazendo outra de suas brincadeiras de mau gosto, é isso. Tenha calma, Steve, ou vai morrer de novo. Pare. Chega. Cansei desse seu jeito. A verdade te incomoda? Sabe o que mais te incomodaria? Não quero saber. Preste atenção, todos ao seu redor, em seu leito de morte. No seu mundinho de negócios, estão ali unicamente por interesses, ninguém da sua família está ali e agora que você morreu, o que faz você crer que eles não vão atrás de outros interesses? Steve se mantinha em silêncio. Qual foi o sentido de sua vida? Acumular papel, ouro, casas e carros. Sua família está indiferente com sua morte, pois nem sequer sabia quem de fato era você, talvez um estranho rico com o mesmo sobrenome. Você foi um homem rico, mas morre como todos os outros, sejam pobres ou não. Porém, o sentido da vida, o legado e ensinamentos que muitos pobres deixam aos seus filhos e familiares, além da saudade, você não deixará. Será um esquecido na história. Está sentindo o arrependimento, e a sua paz, espero que tenha-a encontrado. E, assim, foi o fim das páginas da vida da história de Steve, o homem que tudo teve, que tudo queria, mas no fim nada levou e nada deixou. Uma vida em vão. O escritor 1. Capítulo 1. Há muito tempo desisti. Como entrou aqui? Pela porta. Não estava aberta? Não mesmo. Sempre tranco a porta. Então dessa vez deve ter deixado aberta, caro Tom. Posso te chamar de Tom? Ou prefere pelo nome completo? Tom fica mais íntimo, aconchegante, particularmente gosto. Quem é você? Como entrou aqui? Como sabe o meu nome? Vou chamar a polícia. Acalme-se, Tom. Tenho vários nomes, as pessoas me veem ao menos uma vez na vida. O seu nome estava na carta ali na entrada, ora. Eu não deixei carta alguma ali na entrada. E que tal essa? Está se despedindo de quem? Do mundo. A vida não está divertida. Empolgação pura, não acha? Você é algum artista daqueles que pregam peças, né? Pode falar. Cadê a câmera? Câmera. O que é isso? Estou acostumado aos tempos antigos, vocês dessas eras modernas inventam cada coisa, acabam por não fazerem muitas coisas de útil da vida e depois se lamentam para a morte, vida difícil essa. Queria férias. O que? Do que está falando? Não estou entendendo nada até agora, poderia dizer o que faz aqui. Xiu, está à noite, vai incomodar os vizinhos, depois vai tomar uma multa de condomínio. Sempre quis dizer isso, obrigado pela oportunidade. Mas confesso que pensava que ia ser mais engraçado. Você está me zombando? Não acredito que a essa hora da noite tem um cara doido fazendo piadas comigo. Posso me sentar, Tom? Quer que eu diga o quê? Você já entrou na casa, riu da minha cara, fez piadas, senta aí. Para ficar claro, não ri de nada e nem ninguém. Então, fazes o que da vida, jovem rapaz? É uma longa história, acredito que não é nada interessante e você não teria tempo para isso. Aposto que tempo é o que não falta, vai contando e se for entediante a gente acaba por aqui. Eu ainda não acredito que estou falando da minha vida para uma pessoa que invadiu meu apartamento, isso é algo inacreditável. Apartamento? Esse cubículo? Acho que não estão fazendo apartamentos como antigamente. Tinha um cara, Steve o nome dele, em que pese ser uma pessoa detestável, ele sim tinha um apartamento. Você no máximo que tem é um quarto, se é que podemos falar isso, nessa bagunça que se encontra, os moradores de rua não viriam viver aqui. Continue sua história, estou atento. O quê? Ninguém te ensinou bons modos ou te deu educação não? Vai ficar me ofendendo toda hora. Falou a pessoa que nem sequer ofereceu um copo d'água para a visita quando chegou. Você não chegou, invadiu o meu quarto. Viu como nos entendemos bem? Invadi seu quartinho, é o que eu mais faço na vida das pessoas, apareço de supetão. De supetão, quantos anos você tem? Nem minha avó fala isso, olha que ela é velha.
Tenho muitos. E você? Sua avó deve ser adorável, qualquer dia vou visitá-la. Tenho 27 anos, em breve farei 28. Quem sabe, né? Mas vamos, continue a sua história, estou morrendo de ansiedade para saber mais. Deplorável isso, uma pessoa que nunca vi querendo saber a história chata da vida de outra. Pois bem, sou escritor. Cortando o tom, logo exclamei, pois estava muito óbvio que era escritor, descobriu a cura do câncer. Jamais pensaria que você era um escritor, olha só para esse quarto cheio de folhas jogadas, uma escrivaninha e uma pessoa depressiva na frente de uma máquina datilografando, jamais pensaria que você era um escritor. Jamais. Máquina de datilografar, essa aqui? Não é, parece-me um pouco diferente, mas acho que a funcionalidade é a mesma. Falei refletindo. Não mesmo. Isto é um notebook, tem muito mais funcionalidades. Ao menos em você ter depressão, eu acertei. Não se pode saber de tudo, né? Tu vai ficar de deboche. Depressão, a vida é isso, não é à toa que alguns dos filósofos diriam, viver não é nada mais do que sofrer, engana-se a pessoa que quer ser sempre feliz e alegre, o mundo não nos permite isso. Conheço esses filósofos, bem peculiares. E vejo que você é uma pessoa com uma boa instrução, é ótimo achar gente assim, elas questionam a vida até de frente para a morte. Conte-me, a sua história, desde o início. Ok, a vida não tem sido fácil, nem na hora de nascer foi fácil para mim, se é que você vai acreditar. Mas minha avó sempre me contava, eu quase não nasci. Talvez eu acredite, vai que assisti isso de perto, sou muito velho como você fala, não é? Aham, assistiu sim, tá, então, quase não nasci. Minha avó disse que na hora do meu parto, eu não estava na posição certa para nascer, não tinha virado. Vixe! E para completar, se fosse preciso fazer cesárea teria que escolher entre a minha vida e a vida da minha mãe. A médica perguntou isso a quem? Ao meu pai. Adivinha a resposta? Ele escolheu que sacrificassem o bebê, certo? Exatamente. Ali, naquele momento, uma decisão que salvaria apenas uma vida, como minha mãe não estava acordada, a escolha seria que eu não nascesse. É uma escolha difícil, dizer quem vive ou quem morre, mas pelo que parece seu pai nem hesitou em querer te sacrificar, pobre Tom. Pensei. Mas está aqui, nasceu e está vivo com uma história para contar, é o que importa, não? Talvez, estar vivo é diferente de viver, há muito tempo que não vejo muita graça na vida, há muito tempo que não vejo mais sentido no mundo como ele é. Interessante, e se a morte aparecesse na sua frente? O que faria? Falaria, oi, por onde você andou esse tempo todo? Estava querendo bater um papo como você, disse ele com um sorriso apático. E de repente, Tom me viu cair em gargalhada, algo que é incomum até pelo meu jeito irônico e frio, mas era o que realmente estava acontecendo naquele momento e que mal sabia ele que estava conversando com a morte. Excelente! Gostei de você, garoto. Sabia que por algum motivo você devia continuar vivo. O que? Como assim você sabia que eu devia continuar vivo? Você não entenderia se eu te explicasse, e eu teria que te matar depois. Após uma pausa silenciosa e nós dois nos encarando, Tom com uma cara de espanto e eu com uma cara séria e até um pouco risonha, caímos em gargalhadas juntos. Como pode um estranho me fazer rir na situação em que estou? Algo inacreditável. Sua situação não parece nada legal e não digo materialmente, mas me parece muito que sua mente está cansada desse mundo, todo dia você pede por descanso. Então, as risadas felizes e descontraídas de Tom dão espaço às lágrimas. Tom abaixa a cabeça, coloca suas mãos nos joelhos e estica os braços como se estivesse tentando sustentar o seu corpo, e eu vejo as lágrimas caindo. E em meio às lágrimas e à profunda dor, Tom diz: há muito tempo desisti de dar o meu melhor. Esse mundo não merece. E sim, estou exausto, a vida, o mundo, Deus, tudo isso são criações sem sentido e de tamanhas injustiças que pessoas como eu não suportam. Um pouco sem saber o que dizer, eu tentei voltar ao clima anterior, entendo. Vamos, continue a história da criança que quase não nasceu.
Ah, desculpa, era você. Hahaha. Engraçadinho você. Pois bem, eu nasci. Gênio. Isso é óbvio, você está aqui na minha frente. Cala a boca. Deixa-me continuar. Olha como você fala comigo. Às vezes a morte pode chegar cedo. Se chegar, pede para bater na porta, ok. E precisa, não é só entrar. Precisa, ora. Enfim, voltando à história. Eu nasci, minha família era pobre, e para completar com um mês de vida meu pai abandonou minha mãe com 3 filhos e sumiu no mundo. Esse é o tipo de ser humano que nem a morte gostaria de buscar. E qual seria o ser humano que a morte gostaria de buscar? Seres dignos, que dão o seu melhor em tudo que fazem, embora alguns não consigam fazer grandes contribuições na Terra, justamente pelo planeta torpe que os próprios homens criaram. Esses seres não seguem religião cegamente, mas também não a condenam, eles questionam do céu ao inferno, não temem serem condenados por blasfêmia e cá entre nós não serão. É mais fácil um religioso temente e cego ser condenado por sua vida tola, pois pensa que um simples pedido de perdão em seus templos o salvará. Os seres dignos e íntegros não precisam de religião para lhe dar isso, não precisam de leis humanas para lhe dar isso, eles já nascem com um senso de justiça apurado e são os mais cansados do mundo em que vivem. Espero ser digno então, pelo menos algo teria de me orgulhar. Quem sabe, vai que a morte vem bater um papo com você igual queria. Ia ser interessante. Foca, você se distrai muito fácil da história. Como disse, eu, meus 2 irmãos e minha mãe fomos abandonados por quem se dizia ser meu pai. Antes a gente morava na casa da minha avó paterna, era uma velhinha adorável. E o que aconteceu daí em diante? A gente teve que sair de lá, fomos morar nos fundos da casa da minha avó materna. Naquele momento sentia Tom hesitando em contar o resto da história, ele respirava um pouco mais fundo que o normal e desviava o olhar. Tom, não vai me oferecer nem aquela bebida preta e quente. Café, né? Eu não bebo café, desculpa. Mas tenho chá, é melhor que café, ao menos eu prefiro. Quer? Um dia uma pessoa me disse para não confiar em quem não bebe café. Não sei. Você tem que parar de andar com essas pessoas que ficam na internet o tempo todo, vou fazer o chá. Internet, eu não o conheci lá. Vou aceitar o chá. Tom se levantou, foi até a cozinha e preparou o chá para nós 2, colocou em suas xícaras, as quais pareciam que não eram usadas há muito tempo, o que o fez lavá-las antes, pegou alguns biscoitos doces e colocou em 2 pratinhos. Está aqui, experimenta. Tomei a liberdade de colocar uns biscoitos doces para você, aliás, chá sem biscoito é tipo uma bela arte sem cores, impossível, nem que seja o preto do grafite, mas vai ter cor. E ali, era a primeira vez na minha vida, que me dei o luxo de experimentar o que os humanos comem. Esse chá é bom mesmo. Adorei esses biscoitinhos, ia ser bom se tivesse do outro lado, né? Do outro lado, diz quando a gente morrer. Sim, quando você morrer. Farei igual aos egípcios, pedirei para colocar um pote de biscoitos desses no meu caixão e quando eu acordar do outro lado, eu estarei com biscoitos, hahaha, te dou um se vir por lá. Olha que promessa é dívida, vou cobrar. Pode cobrar, sou uma pessoa de palavra. Isso aqui é muito bom. Mas continue a história, estou curioso para saber como chegamos até aqui. Pois bem, eu e minha família nos mudamos para os fundos da casa da minha avó materna, ainda bem que ela nos acolheu que senão estaríamos na rua. Não seria legal morar na rua com 3 pirralhos. Não mesmo, foi milagre minha mãe viver para cuidar da gente, pois se dependesse daquele que fala que é meu pai, nós estaríamos jogados por aí, me contaram que ele até pensou em nos dar para os irmãos dele criar. Lamentável. Esse ser humano se supera a cada momento em sua história, estou ansioso pelo julgamento dele. Quem sabe tiro até uma folga para não perder esse dia, vai ser interessante. Julgamento, você bate bem da cabeça. Às vezes fala umas coisas sem nexo, pode ser doença isso. Continue a história, não se prenda aos meus comentários. Então, estávamos morando de favor, mas a gente tinha que comer, se vestir, beber,
ter o mínimo de condições para viver, e agradeço minha mãe por sempre ter lutado para isso, e me pesa muito por não ter conseguido ajudar. Como ajudar? Você era um bebê. Digo quando eu cresci um pouco mais. Ela sempre falava para a gente focar nos estudos enquanto ela fosse viva, falava que não precisava trabalhar enquanto estudava e a gente devia focar ao máximo e dar o nosso melhor nos estudos que só assim cresceríamos. E as despesas da casa ficavam por conta dela. Sua mãe é um ser humano incrível, se sacrificou para dar um futuro digno para você e seus irmãos, muitas pessoas nas condições que vocês iniciaram a vida jamais fariam isso. Concordo. Isso eu vi durante a minha vida inteira, desde a infância até os tempos de hoje, e muitos dos que fazem esse sacrifício recebem desdém dos seus filhos como pagamento. Acredito que não seja o seu caso, certo? Certo. Jamais iria desvalorizar o que ela fez por nós, eu só sinto que deveria ter feito mais, porém não foi por falta de tentar, sempre tentei, mas as condições não foram favoráveis, infelizmente. Então, como você bebê sobreviveu? Ah sim, minha mãe após ter me parido, ainda de resguardo, começou a trabalhar. Isso que é força de vontade. Sim, ela trabalhava em 3 empregos. Saía de casa enquanto eu estava dormindo e quando voltava para casa eu já estava dormindo. Minha infância foi assim, não tive minha mãe por perto nesse período em que ela trabalhava em 3 empregos, as pessoas deveriam valorizar essas pequenas coisas da vida. E quem cuidava de vocês? Eu tinha uma babá que era a nossa vizinha também, minha mãe trabalhava para pagar o salário dela para nos olhar. Para você ter uma noção, eu era tão apegado com essa babá que no dia que ela morreu, eu caí em prantos, chorei parecendo que o mundo ia acabar. Nesse exato momento, ambos fomos surpreendidos por barulhos de gritos e algazarra vindos do lado de fora. Ora, o que é isso, Tom? Indaguei indo rapidamente até a janela. Não se preocupe, são um bando de fanfarrões que ficam nessa praça até tarde da noite e não importa o que façamos, eles só vão embora quando querem. Detestável, mas é a vida. Deixe-me cuidar disso, acredito que eles terão bom senso e respeito. Fique à vontade, mas adianto que não conseguirá dar um basta nisso. Então, preparei a minha voz, ajeitei a minha gravata e lá da janela falei em um tom alto. Por obséquio, cavalheiros, poderiam me ceder 1 minuto de vossas atenções. Tom vendo aquilo pensou, me fodi, o que eu estava pensando quando deixei ele intervir. E lá da praça se escutou risadas acompanhadas da seguinte frase. É o que, por obséquio, ha. Aí, tiozão, veio dos anos de 1500. Cavalheiros, onde? Volta a dormir e deixa a gente curtir a nossa festinha em paz. Cavalheiros, tenhamos bom senso, fomos interrompidos em meio de uma proveitosa conversa por causa de seus barulhos. Façam menos barulho, por gentileza. Disse lá da janela de forma elegante e cortês. Quem você acha que é? A praça é pública, sabia? Agora, a gente não sai daqui nem morto. Se quiser pode vir tentar nos tirar. Ora, é um desafio. Logo a minha pessoa, indaguei. Ora, é um desafio. Ha, disseram todos os 3 em tom debochado e caíram na gargalhada. Não sei se são corajosos ou apenas ignorantes, criaturas ridículas. Mas aceitarei o seu desafio, me aguardem. Vendo essa cena, Tom saltou da cadeira em que estava e com medo de que as coisas esquentassem mais, arrancou-me da janela e gritou lá de cima. Desculpa, pessoal, ele é meu tio que mora no exterior, não sabe o que está dizendo, peço que o ignorem e continuem com o que estão fazendo aí. É bom mesmo pedir desculpas e cuida direito desse maluco aí para não incomodar mais. Foi o que Tom escutou vindo da praça, acompanhado de várias gargalhadas e falas como, sem noção, maluco mesmo, devia voltar para casa, não se esquece de dar o remédio para ele. Ufa, indaguei inconformado com a falta de respeito. Sim, ufa, acabei de evitar uma confusão daquelas. Na última vez que fizeram isso, esse pessoal ficou de pirraça fazendo barulho, gritaria e baderna até o amanhecer, sem contar que por ser um andar baixo, vai que jogam coisas aqui, né? Tenho que ir. Mas já, não estava querendo ouvir a história da minha vida. Estou insatisfeito com esse,
E, aliás, tenho um desafio a cumprir e um trabalho a fazer. Antes de ir, pode me dizer o seu nome? Gal, me chame assim. Mas a realidade é que possuo vários outros nomes. Quer dizer apelidos? Que seja. Ver-nos-emos em breve e continue escrevendo sua carta, não se esqueça. Então, saí às pressas deixando Tom sem entender que trabalho era esse e muito menos o desafio. Ali na praça o barulho continuou até tarde, os moradores incomodados não puderam fazer muito, pois nem mesmo a polícia fazia. Tom, exausto por não dormir bem há dias, apenas se deitou e rapidamente dormiu. Ao acordar, meio sonolento ainda, pensou que todo o ocorrido tinha sido produzido pela sua mente cansada. Foi um sonho? Se questionava. Sim, foi um sonho, certeza que foi. Ao ir até a cozinha, viu 2 xícaras e 2 pratos sujos. Logo, meio assustado e sem querer crer, disse para si mesmo: devo estar louco, acho que sujei mais do que devia. É isso, não aconteceu nada. Seria muito incomum uma pessoa daquela ser real. Qual era o nome dele mesmo? Gal, Gali, sei lá, foi só um louco sonho. E assim, Tom seguiu a vida sem se preocupar com quem ele conversou na noite passada. Daí em diante, se passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e lá se foi a 4ª semana. O mais incrível de tudo, e foi de se estranhar, é que a praça nunca teve tanta paz. Capítulo 2. A última dança. Vendo-me de repente, um homem elegante, alto, bem vestido em seu paletó, com sua cartola e luvas, o qual apareceu em um piscar de olhos em sua sala. Claramente a pobre velhinha tomaria um susto, ela até se agarrou ao seu terço e começou a gritar. Socorro! Uma velha mulher gritara. Perdoe-me pelo atraso, tive um contratempo, disse a ela. Socorro! Continuava a gritar. Lamentável, aqueles seres repugnantes da praça. Mas veja só, eu já estava nesse prédio mesmo, nem me atrasei tanto. Ainda bem que não sou um lorde inglês, resmunguei meio cabisbaixo e em um tom de voz de decepção. Socorro! Desesperada, ela ainda gritava. Triste, mas enfim é outra história. Sem escândalos. Isso não vai adiantar. A senhora já está virando russa, de tanto gritar já perdeu até o R, e está gritando, socorro. Ladrão, socorro, gritava novamente a mulher. Mas que péssima titulação de minha pessoa. Vocês são bem inseguros dentro das próprias casas, ruim não é? E olha só o tanto de santos e imagem de anjos que a senhora tem, é tudo para proteção. Dirigi-me ao altar que ali havia e cheguei perto da estátua de um anjo, a peguei e analisei. Era para ser o arcanjo Miguel. Ele deveria ver isso, iria ficar indignado. Usa até saias e sandálias romanas, está explicado o motivo de não funcionar. Vou fazer um favor para a senhora antes que Miguel veja isso, tudo bem? Então, joguei a estátua no chão e se quebrou em vários pedaços. Com o susto, a mulher indaga. Por que fez isto? Olha, vai por mim, Miguel ficaria muito bravo se visse isso, foi melhor quebrar. De toda sorte, esse santuário montado na sua sala não funciona de nada mesmo, acredite em mim. Sem ar, a mulher se agachou no chão e começou a respirar fundo, dizendo: o que você quer? Pode levar dinheiro, pode levar o que quiser. Dinheiro, isso de onde eu vim e para onde a senhora vai de nada serve. Para onde eu vou? Vai me sequestrar? O meu filho é delegado, sabia? Você não vai escapar dessa, eu te juro. Quem é você? Estou morrendo de medo, a senhora está me ameaçando. Claramente está atordoada, acontece frequentemente. Respira fundo, respirou. Eu sou a morte, Tandea atil, disse a ela com um tom debochado. A morte. Acertou. O seu prêmio é morrer. Vem para cá pegar o seu prêmio, a senhora foi a única ganhadora da noite. A senhora, sem entender nada, levantou-se mais calma, respirou fundo e disse: tu acha que sou otária? Posso ser velha, mas não sou boba. Vou chamar a polícia agora mesmo. Olha, está mostrando as garras, Liz. Quem é aquela no chão? Com um sorriso de canto de boca, apontei para o corpo dela caído ao chão. Não acredito.
Isso não é possível, não mesmo. É muito possível, este é seu corpo morto no chão. Desde a hora que apareci, você já estava morta, gostei do seu showzinho, mas de nada adianta. O seu filho delegado, sabe? Ele não tem jurisdição onde eu piso, muito menos poder para lidar com alguém da minha estirpe. Falei com um olhar de superioridade. Não é real, só pode ser um sonho. É isso, é um sonho. Mas como pode? Vocês sempre acham que é um sonho. Acredito que Freud deveria ter estudado mais os humanos, pois estão sonhando muito com a morte. Mas não os culpo, bonito do jeito que sou, até eu queria sonhar comigo mesmo. Eu morri? É isso, não pode ser, dizia Liz com lágrimas escorrendo de seu rosto. E nem precisou ter doutorado para saber isso, parabéns, Liz, você acaba de descobrir que está morta. Podemos pular essa parte e te levar para o seu lugar. É que tenho um desafio a cumprir. Que parte? Pular que parte? A parte que a senhora vai tentar ser uma pobre coitada e pedir salvação, querer ir para o céu, ou voltar à vida. Como sabe que eu faria algo assim? Liz, pobre coitada, achas que me enganas? Esconder-se atrás de uma imagem de boa velhinha não garante perdão dos seus pecados passados. Rezar e pedir perdão não significa ser perdoado. Na sua juventude, você causou muitos problemas aos seus pais, agravou a depressão de sua mãe até que ela partisse desse mundo. Atormentou a vida de todos que estavam felizes à sua volta, não direi detalhes, mas você sabe. Ah, como sabe? Até de seu filho delegado, está com o casamento por um fio por sua culpa, alma abominável. Por acaso você acha que meras palavras e rezas em templos vão te salvar? Faça-me rir. Disse seriamente e com uma arrogância jamais vista. Não seja arrogante, exclamou ela. Como eu poderia fazer tanta maldade em uma só vida? Sou uma pessoa bondus. Ah, é. Explica-me quem é aquela? De uma só vez Liz começa a tremer ao se ver no passado, sou eu. Escute só o que você falava para sua mãe em meio à crise de depressão dela. E como se fosse um filme, ambos estávamos diante de Liz e sua mãe em um quarto, no qual sua mãe estava deitada e Liz ao chegar perto desta, sussurrava. Não me surpreenderia se o papai trocar a senhora por outra mulher e espero que seja uma esposa mais elegante, mais alegre que você. Nossa família era para ser mais feliz, mas graças a você, o papai só tem preocupações e nem sair posso, nem ao parque posso ir mais. Tudo graças ao seu fingimento e essa atuação de, que tristeza. A mãe de Liz caía em prantos e não conseguia parar de chorar, sempre que estava melhorando, Liz fazia questão de julgá-la por estar doente e culpá-la por um egoísmo inexistente em sua alma, o que agravava da pior forma a situação de sua mãe. Eu me pergunto, Liz, a que ponto a mente humana tem que chegar para considerar a morte como sendo melhor do que a vida? E, questiono mais ainda, a que ponto tem que chegar o desespero e sofrimento para que o humano cometa o pior ato contra si, tirar a sua própria vida? Dito isto, olhe mais adiante. Imediatamente, todo o cenário já tinha mudado. Estávamos todos em um terraço à noite e na beirada do terraço estava a mãe de Liz dizendo suas últimas palavras. Sabe o que sua mãe fez na sua última noite? Perguntei a Liz enquanto víamos a despedida de sua mãe. Não me recordo daquele dia. Naquela noite, sua mãe teve a sua última dança com seu pai, aquele foi o pequeno momento em que ela sentiu a paz e se sentiu acolhida novamente. Ao dançar caíam lágrimas de seu rosto, não só por estar feliz por dançar novamente com seu amado marido, mas por estar se despedindo de uma das pessoas que mais amava na vida. Após a sua última dança, ela foi até o seu quarto e lhe deu o seu último beijo em sua testa, dizendo que a amava mais que tudo e que agora as coisas melhorariam. Deus, se o Senhor existe, me perdoe pelo que irei fazer, mas não suporto mais tanto sofrimento, dizia a mãe da Liz. Cometi injustiças ao tirar o pai de minha filha de perto dela com todas as preocupações que causei à minha família por estar doente e não me recuperar. Posso não ser digna de piedade e de perdão, mas pelo menos darei à minha filha o desejo de ter uma família melhor, não suporto mais ser culpada por tudo de ruim que acontece à minha filha.
Pobre Liz, que você seja muito feliz com a minha partida e que os céus te abençoem com tudo de mais belo e bom que existir no mundo. E ao concluir sua última fala olhando para o céu com sua face tomada por lágrimas de dor e desespero, a mãe de Liz se jogou do terraço, vindo a óbito. Lembra-se agora, Liz, a sua mãe estava apenas doente e tinha cura, mas você preferiu ser uma tola egoísta e por não amar a mulher que te trouxe à vida, decidiu infernizá-la até que acontecesse o pior. Você acha que iria para o céu? Quer sentir um pouco do sofrimento dessa boa alma e do seu pai com a morte da sua mãe? Por favor, eu imploro. Implora. Eu imploro, imploro, disse ela chorando. Pelo que, por outra chance, a vida de sua mãe vai voltar. Acho que não. Por favor, eu imploro. Posso mudar, dê-me uma chance, caindo aos prantos era o que lhe suplicava. Posso mudar, dê-me uma chance, blá blá blá. Eu já ouvi esse papinho desde antes de Cristo, aliás, nem ele daria essa chance, coitados daqueles que escutam suas preces. Enfim, seu tempo acabou, aproveite a viagem, pois para onde vai só existe sofrimento e lamentação, mas quem se importa, né? Eu mesmo não. Nesta hora, Liz se viu em um lugar escuro, iluminado por pouquíssimas luzes e em uma cidadezinha pacata, com casas de tábuas que rangiam sem parar como se os rangidos fossem as lamentações e sofrimento das almas que ali habitavam. Passavam vultos longe das luzes, na profunda escuridão. Bem-vinda ao pós-vida que você construiu com as suas ações em vida. Disse a ela com todo o tom de julgamento que poderia existir. Eu vou ter que viver aqui. Em uma tapera? Onde mais seria? Está vendo algum palácio? Acho que não. Dou-te uma dica, sabe essas luzes bem fracas que iluminam o local? Sim, estou as vendo. Respondeu contendo o seu desespero. Quando elas apagarem é bom você correr ou se esconder, as almas não duram muito tempo na escuridão. Correr? Correr de quê? Disse ela com uma face de espanto. Talvez da cobrança dos seus pecados. Não sei, não me misturo a existências inferiores como a sua e as que habitam esse local insignificante. Ajude-me, eu imploro, gritava sentindo todo o medo que podia. Boa sorte, é tudo que posso te desejar. Nossa, veja a hora, tenho que ir para o meu desafio. Adeus, Liz, e se você sabe rezar, orar, que seja, agora é a hora para ver se alguma divindade te atende. Capítulo 3. A gente não sai daqui nem morto. Sabe qual é a pior parte do meu trabalho? Esperar. Mas é essa espera que me possibilita o contemplar da vida. Enquanto as criaturas inteligentes se ocupam com o final, com resultados, eu apenas contemplo o processo em que a vida dá espaço à morte. Você pode viver um dia de cada vez, e mais um dia, e mais um dia, ou apenas morrer um dia por vez, e menos um dia, e menos um dia. Mas não se engane, viver não é fazer tudo o que quer, agir de forma desenfreada passando por cima de tudo e de todos. Viver é saber dar valor aos pequenos momentos, ajudar outras pessoas sem requerer nada em troca, viver está ligado ao sentir e ser. Mas muitos de vocês são criaturas impetuosas e não se importam com a necessidade empática, o eu sempre antes do tu. Até o seu eu conhecer os arrependimentos de uma vida má vivida através das minhas verdades. Observe bem, há desafios que não se podem vencer, ao menos vocês humanos. E com eles, eu passo aquela pior parte que falei, a espera. Pode ser ruim esperar, mas me divirto até. Aliás, tenho que passar o tempo de alguma forma, né? Agora chegou o meu momento de brilhar, ou melhor, o momento de algumas pessoas apagarem. Acho que o meu humor está melhorando com o tempo, ha! Olá, cavalheiros! Como estão? O que? Conheço essa voz de algum lugar. Disse o primeiro atordoado. Sim, é familiar. Só não estou conseguindo me lembrar bem, disse o segundo entre gemidos de dores. Não é aquele tiozão do apartamento da praça? Perguntou o terceiro desnorteado. Ora, vejo que estão todos aqui para a festa. E que péssimo gosto esse seu de chamar pessoas elegantes e com vocabulário sofisticado de tiozão. Não se lembram de mim, cavalheiros? Após uma longa pausa e escutar gemidos de dores, o terceiro homem responde. É o tiozão mesmo, tenho certeza.
Vejo que se vocês não estivessem embriagados se lembrariam de mim mais facilmente. Vou ajudá-los a rememorar. E com um estalo de dedos estavam todos na praça olhando para eles mesmos, e lá se passava a cena em que um deles gritou para a janela do apartamento de Tom: "A gente não sai daqui nem morto." Lembram-se agora? Falei, colocando-me à frente dos 3 homens de forma a estar com a cabeça levemente abaixada com a cartola fazendo sombra à minha face e apoiando minha bengala à frente do meu corpo no chão, aparecendo apenas aquele icônico sorriso de diversão. Estando confusos com o acontecido, os 3 rapazes ficaram paralisados de medo, pois não sabiam como que foram parar num momento passado, muito menos não sabiam quem era eu, o homem que estava na frente deles. Então, um deles disse com uma voz trêmula: "O que está acontecendo aqui? Que, sendo cortado por mim, quem sou eu? O que eu quero? Se eu aceito o seu dinheiro? Não, não quero nada disso e também eu não sou um delírio das suas consciências embriagadas, eu sou bastante real." "Feliz por escutar isso, Arthur," disse a ele quase não conseguindo conter o meu sorriso sombrio. "Eita, ele sabe o seu nome? Você deve conhecê-lo. Isso é problema seu e não nosso, Arthur." "Horas, bem, não sou problema de ninguém. Digo, posso te chamar de Ben?" "Não posso, acho meio desagradável, Benjamin. Nome de velho, não acha?" "Como você sabe o meu nome? Que palhaçada é essa que está acontecendo?" gritou Ben, ou melhor, Benjamin. "Calma, cavalheiros. Aliás, eu sei o nome de todos, não é Charles?" "Eu devo estar sonhando. Agorinha estávamos em um carro e do nada estamos nesta praça", murmurou Charles com as suas mãos na cabeça. "Carro, é verdade. Aquela bugiganga de aço que só faz barulho e polui esse belo planeta. Voltemos aonde estávamos." E novamente, todos se veem onde estavam inicialmente, ao meio de um capotamento de um carro. Porém, sentem que algo não condiz com a realidade, sentem todas as dores de um acidente, mas estão parados dentro do carro. Percebendo isso, Arthur grita novamente: "O que está acontecendo? Por qual motivo não chega ninguém perto daqui? As plantas nem se mexem." "Legal, não é? Eu simplesmente parei o tempo. Vocês vão sentir a dor de suas mortes com intensidade até o último segundo de seus suspiros mortais. Qual razão disso? Acho que é porque vocês sempre gostaram de viver freneticamente a vida, com curtição e intensidade ao máximo. É assim que os jovens de hoje falam. Nem pareço mais um tiozão pelo jeito", disse olhando nos olhos de Arthur que estava no banco do motorista. "Me ajuda, não quero morrer." Em meio às fortes dores da capotagem, clamava Charles. "Vou te dar uma mãozinha, só um minutinho." Então, de repente arremessei um braço para Charles que estava dentro do carro. "Serve essa, não é a sua, mas foi a única que encontrei e acho que o Ben não vai precisar mais, ele nem está prestando atenção na conversa." "Ah, ele desmaiou, coitado." Nesse exato momento Charles começa a berrar desesperadamente e Arthur se treme por inteiro, estando em choque com o que está acontecendo. "Xiu, que deselegante. Vai acordar o Ben, isso não é nada educado. Mas cá entre nós, vocês nem se preocupam em acordar as pessoas, né? Vou até te ajudar a acordá-lo." Dirigi-me à janela em que estava Ben, retirei uma de minhas luvas e lhe bati diversas vezes na cara até que acordasse. Quando este acordou, disse ele: "Desafio aceito. Ainda bem que acordou. Agora é a melhor parte." Disse caminhando para a frente do carro. "Desafio? Quem é você?" disse Ben, um pouco atordoado. "Exato. Desafio aceito. Mas quem diabos é você?" gritou de uma vez Arthur. "Na Grécia, me chamavam de Tanato, conhecem? Acredito que uma boa educação é essencial nesse momento", falei em um tom debochado. "Era a personificação da morte na mitologia grega", disse Charles que parava de berrar. "Ponto para ele. Por essa te deixarei vivo mais alguns anos. Venha para cá." Ao tentar se levantar, Charles sentiu uma dor descomunal e percebeu que suas pernas estavam quebradas em várias partes, impossibilitando-o de se mexer. "Como posso ir aí se estou com as pernas quebradas? Vai me deixar viver? Acredita que eu sou a morte?" Perguntei sem crer. "Acredito." "Sério?" Perguntei novamente.
Seríssimo. Interessante. Vai me deixar viver? Repetiu Charles. É claro. Obrigue. Que não, disse cortando o quase agradecimento de Charles. Para você isso é uma brincadeira. Revoltado e em lágrimas Charles exclamou. Brincadeira? E para vocês, a vida é apenas uma brincadeira, onde fazem e aprontam o que querem e por assim fica. Bebem todas, ficam embriagados, quase atropelam pessoas inocentes, insultam todos por achar que são os melhores e ainda querem clemência. Ora, vossas santidades, o mundo vai além do que vocês conhecem, nele existem pessoas de bem que dão o seu melhor e que sofrem por causa de pessoas como vocês. Vejam ali, mais à frente, aquela mulher segurando o seu bebê, protegendo-o da possível colisão com o carro de 3 vermes alcoolizados. Se fosse para salvar um de vocês, quem vocês escolheriam? Eu, afirmou Arthur. Você, esse acidente aconteceu por sua culpa, você está bêbado e dirigindo. Não merece a mesma salvação que eu, disse Charles. Conversa entre bêbados é hilária. Tenho que buscar mais humanos assim. Comentei rindo. Vocês que inventaram de ir a essa festa, eu nem queria ir. Argumentou bem. Tenha calma, Maria vai com as outras. Cadê a amizade de vocês? Acabou do nada? Eram quase irmãos até pouco tempo e agora estão se matando para ver quem vive. Engraçada essas amizades, não acham? Vocês humanos são egoístas ao extremo, cada dia parece que pioram e, ainda, querem que inocentes paguem pelos seus erros. Erros, nossos erros. Estávamos apenas aproveitando a vida. Contra-argumentou Arthur. Aproveitando a vida, disse tirando a minha cartola da cabeça e levantando a sobrancelha. Exato. Foi um azar, falta de sorte ou sei lá inveja das pessoas lascadas que não são como nós e nem podem ser. Disse bem, ficando mais agressivo. Agora a fera está mostrando as suas garras. Que medo! Decidiram quem vai viver? Não vamos entrar no seu joguinho. Disse bem. Então, eu escolho quem vai morrer. Adeus bem. E em um estalo de dedos bem morre, deixando os 2 que sobraram desesperados. Vamos tirar na sorte. É o único jeito, disse Arthur. Mas já mudaram de ideia, cavalheiros. Inacreditável como são, disse contendo minha risada. Aceitando a ideia, Charles e Arthur tiraram na sorte, tendo Arthur vencido. Graças a Deus vou viver, disse o vencedor em tremendo alívio. Isso é injusto. Vou ter que morrer por não ter sorte. Isso não é justo. Em prantos dizia Charles. Morrer por não ter sorte? Não é isso o que acontece com centenas de milhares de humanos por nascerem na extrema pobreza. Você nasceu em uma família abastada, já foi sortudo. Milhares de humanos morrem por nascerem com doenças que não possuem tratamento. Você é saudável. Milhares de humanos são mortos pela violência de onde vivem, visto que são abandonados pelos seus pares e pelos seus governadores. Você não sabe o que é violência, não sabe o que é azar. Apenas fez o desafio para o ser errado e viveu, como se nada tivesse acontecido e como se nada fosse cobrado. Mas que pena, não. No menor deslize nos encontramos novamente, para a sua falta de sorte, e para a sua injustiça. Não quero morrer, eu vou ser diferente, gaguejando disse Charles. Você, não vai morrer, pois já estão todos mortos desde que me viram. Mas escolhemos quem ia viver. Você disse, Arthur exclamou. Eu disse, mas essa escolha não é de vocês, e jamais trocaria a vida daquela mulher e sua criança por uma vida desprezível como as suas. E digo mais, por terem me desafiado, receberam o que merecem, por terem vivido da pior maneira desenfreada, passando por cima de seus pares e com tamanha imprudência, os vi 20 a 30 anos mais cedo do que o previsto. Não era para a gente morrer agora? Espantado perguntou Charles. Exatamente. Porém, vou resolver isso. Espero que gostem dos próximos 30 anos, adeus almas penadas. Disse colocando a minha cartola na cabeça e caminhando em direção à mulher e à sua criança. Assim, os 3 rapazes se veem na praça em que faziam algazarra frequentemente.
No entanto, estavam dentro do carro e se sentiam bêbados até que capotaram novamente. Cada segundo durava uma eternidade e os faziam sentir uma dor jamais sentida em suas vidas e ao final de tudo, eles se viam novamente na praça, no mesmo carro, bêbados e capotando o carro e a cada vez suas dores eram mais intensas. Eles permaneceriam nesse loop os 30 anos que lhes faltavam para viver até que a morte os buscasse quando for a sua verdadeira hora de morrer. Realmente, não vão sair dessa praça nem morto, hahaha, ironia do destino ou desejo realizado. Não sei, talvez azar. O escritor 2. Capítulo 1. Amor e Sinfonia. Tom, exausto de seu trabalho, voltava para casa e quando abriu sua porta teve uma surpresa. O que faz aqui em meu apartamento? Exclamou. Nossa, não sentiu saudades? Vim te ver, nem terminamos a conversa. Mas assim de surpresa? Ei, calma aí, como entrou no meu apartamento? Horas, por acaso a morte pede licença para entrar em sua vida? Ela tem que abrir portas? Não me venha com esse papo para se esquivar das respostas. Como você entrou? A porta estava aberta, apenas. Falei com um sorriso cínico. Não mesmo, eu sempre tranco quando saio e dessa vez não foi diferente. Ora, se não acredita em mim, por qual motivo me perguntas como entrei? É bem improducente de sua parte, além de ser de total deselegância. O quê? Você invade meu apartamento e ainda está me julgando? Não acredito no que está acontecendo. Devo ser o sorteado para coisas esquisitas acontecerem comigo. Em falar de coisas esquisitas, os nossos amigos da praça não estão mais fazendo barulho, incrível não acha? Perguntei ao estar em pé perto da janela. Eu também acho incrível, e não é de agora, há 2 meses que isso vem acontecendo, realmente é algo de outro mundo. Comentou pensativo. Hahaha, exato, bom homem, isso foi algo de outro mundo. Mas até que gostei, tiveram um bom castigo, murmurei ao final. Humor incomum o seu, hein? Que tal ir embora? Preciso escrever. Ao que me parece você não escreve há muito tempo, olha só tudo cheio de poeira, disse ao passar o dedo na escrivaninha empoeirada e analisar que estava toda suja. Agora vai me fiscalizar. Eu não consigo escrever com frequência, dessa vez levou quase 1 mês. Minhas ideias vêm de repente e se eu as perder, não voltam mais. Entendo, vou me sentar aqui. E a sua carta? Terminou de escrevê-la. Não vai embora mesmo, né? Já experimentou ficar em um asilo? Lá você tem toda a atenção do mundo. E pelo menos lá eles me oferecem chá com biscoitos, me parecem bem respeitosos ao contrário desses jovens de hoje em dia. Ah, então é isso, virei seu serviçal, e não terminei de escrever carta alguma. Que triste, mas não tenha pressa para terminar. Vai aproveitando a vida como ela é. Posso te perguntar uma coisa? Não. Você sempre foi escritor. Tom foi até a cozinha, colocou a água para ferver, voltou e encostou-se à sua escrivaninha. Eu respondi que não tinha permissão de fazer uma pergunta. Céus! Que pena, já fiz. Não, eu nem sabia se isso ia dar certo ou não. O meu tipo de escrita poderia não ser tão cativante, a intelectualidade poderia não ser correspondida pelo público. Antigamente, eu era advogado e publicava artigos científicos em revistas, mas como todo mundo, isso foi me cansado, mas me cansado profundamente. Não sentia mais vontade de escrever artigos, pois não via mais sentido naquilo já que em empregos ou quaisquer outros processos seletivos de nada serviam, é algo banalizado aqui nesse país, digo, não temos reconhecimento em pesquisa científica. O que tanto fiz foi em vão. E aí largou a advocacia? Prefiro dizer que ela me largou. Não estava sendo nada gratificante, já estava ruim de saúde de tanto trabalhar e me estressar por pouco. Realmente, eu fiquei muito mal de saúde, não sabia nem se ia melhorar. E tudo para quê? Por trocados que tive que usar para tratamento de saúde. Chega a ser até irônico se matar de trabalhar para ganhar dinheiro para cuidar da saúde para se matar de trabalhar novamente. Que vida nada legal essa, hein? Mas como você resolveu escrever? Eu só escrevi, não pensei em nada.
Então de madrugada vinham ideias à mente e eu ia escrevendo aos poucos, dos livros que lia eu refletia e escrevia, das coisas que visse e ouvisse ia escrevendo, foi surgindo, mas nada premeditado, só apareceu. Só apareceu? Isso se chama inspiração, meu garoto. Não acho que seja tão inspirador assim. Um de meus livros comecei em meio a uma forte crise depressiva, foi ali que tive um choque de visão de mundo, tudo já não fazia mais sentido, todos os esforços, já não conseguia ver o mundo e nem a vida da mesma forma, não sei se posso dizer que foi inspiração. Enfim, vai querer um chá? Claro, não se esquece dos biscoitos. Falei alegremente, tu só vem aqui para comer, né? Está pior que o meu amigo da sexta série, comia minhas balinhas, metade do meu lanche. No fim das contas viramos melhores amigos, mas ele comeu muito lanche meu, canalha. Devo entender ele, comer sem ter que pagar é mais saboroso. Olha que nem como muito e muito menos gasto dinheiro. Murrinha, se contente com esses biscoitos, pois são os últimos. Não se esqueça de comprar mais então. Seria trágico para você não ter nada a oferecer. Você parece ser sozinho, por isso estou aqui fazendo um intervalo. Como assim sozinho? Retrucou Tom. Horas, não tem uma companheira? Uma esposa? Sua idade já está avançada. Daqui a pouco morre e nunca amou, velhaco. Até parece meus tios no Natal perguntando cadê as namoradinhas. Você tem alguma? Não, a vida é complicada. Hein, qual é a desculpa para, a vida é complicada? Veja, sinto que estou meio deslocado dessa época. As pessoas pregam o desapego, a superficialidade, o amar 10 pessoas ao mesmo tempo, mas nunca amar verdadeiramente uma pessoa sequer. E você chanou alguém? Falava de boca cheia, o que? Engole antes de falar, ok. Isso aqui está muito bom, perdão. Acho que acabar com a comida da casa dos outros dá um tempero especial, disse Tom com um ar de deboche. Conte-me, como foi sua experiência com o amor? Na verdade uma desexperiência, hahaha. Nossa, se for ruim igual a essa piadinha, eu vou morrer. Não foi tão ruim assim. Enfim, não consigo me apaixonar por muitas pessoas, elas têm que me encantar muito, não sei o motivo de não me interessar facilmente, talvez seja pela superficialidade da maioria, isso me causa tédio. Falou o senhor interessante. Posso não ser o mais interessante, mas superficial não sou. Eu exprimo a realidade dos meus sentimentos e sempre acontece o não esperado. Conte mais, estou curioso para saber das suas paixões. A primeira paixão que tive foi ao final do ensino médio. Típico desses jovens, mas continue. Ela era divertida, linda, tinha vários planos para o futuro e isso me chamava muita atenção. Lembro-me que teve um dia na escola que o professor de biologia nos colocou para fazer as atividades sempre juntos, não podia mudar a dupla. Eu não era o mais inteligente, mas gostava da matéria, e ela era bem inteligente. Fizemos as atividades e ela até corrigiu uma questão errada do próprio professor, naquele momento ela parecia só brilhar. Ainda bem que não falei, uau, mas poderia falar facilmente. Que lindo os pombinhos! Não enche, deixa-me continuar. Continue, contador de histórias. Eu a achava incrível e tínhamos histórias parecidas, ambos não tivemos a sorte de ter um pai decente. O que fazia nós entendermos mais ainda a dificuldade que poderíamos ter enfrentado. Um casal de órfãos que vão adotar outros órfãos, que lindo! Dá para calar a boca? Come os biscoitos aí vai. Eu estava decidido ir além da nossa amizade, e para isso escrevi tudo em uma carta, o que sentia, como havia, e a enviei. Porém, a resposta foi mais ou menos, achei lindos os seus sentimentos e como você me vê, mas não é o momento para eu ter um relacionamento. Foi rejeitado. Nem espere piedade de mim se ela não teve com você. Fui, hahaha, estranhamente Tom riu disso e levou na brincadeira. Rindo da própria desgraça. Adoro isso, disse caindo em gargalhada. E tem mais. Da mesma garota? Tenho até medo, já não começou nada bem. Não começou mesmo, mas essa eu superei. Ainda bem, tem que preservar o pouco de sua dignidade humana. A outra foi no meu curso de direito, não era da minha sala, que azar.
Mas passei o curso inteiro achando-a bonita. Foi rejeitado de novo? Não. Tem certeza? Perguntei intrigado. Espera, deixa-me contar a história. Na verdade, até que fui em que fase? Como assim? Foi ou não foi? Bom, no início do meu curso de Direito, eu cheguei um mês atrasado para as aulas, pois consegui uma bolsa integral. Porém, as aulas eram muito fáceis e isso me dava tédio e sono. Sendo assim, preferia estudar sozinho. Só assistia às aulas de Sociologia Jurídica, pois gostava do conteúdo e da professora, ela era excelente. Mas foi por isso que acabei me encontrando com essa garota. Quando saía das aulas, para estudar outra matéria sozinho, eu a encontrava no corredor. Acho que ela estava chegando para a aula dela. Isso aconteceu várias vezes, o que chamou muito a minha atenção. Encontros do destino? Quem sabe? Acredito que não, só lugar e hora errada mesmo. Mas aí teve um semestre que falei sobre ela para um amigo. O incrível era que o canalha a conhecia, tinha estudado com ela em um dos semestres. De pronto, ele me passou o contato dela. Que ótima amizade a sua, hein? Disse cortando. Sim, foi uma das poucas que ainda conservei depois da faculdade. Continuando a história, tentei conversar com essa garota, estava indo até bem, a gente estava até rindo das conversas, mas depois, ela queria que eu delatasse o amigo que me passou o contato dela. Bom, posso ser tudo menos desleal e traidor. Acabou que não passei e ela me bloqueou. Na segunda tentativa, fizeram um grupo no aplicativo de mensagens e nos colocaram lá, sem me consultar. Só que não deu muito certo, lembro muito bem. O que foi? Rejeição instantânea? Hahaha, peguei a referência. Foi boa. Que referência? Não entendi. Mensagem instantânea, rejeição instantânea, entendeu? Não mesmo. Estava mais fácil quando você estava falando em escrever carta. Enfim, lembro-me muito bem daquele dia que fizeram o grupo, ali mesmo já brigamos. Em uma conversa, eu falava sobre algo em relação a apoiar virar político para ganhar um bom salário, pois o dinheiro é importante na vida. Porém, ela ficou brava de uma vez e disse que não ia adiantar nada o dinheiro se a pessoa estivesse deitada em um leito de hospital, que dinheiro não vale nada. Palmas para ela. Esse papel de vocês não vale nada mesmo, ela estava certa. Ei, você está apoiando quem aqui? Fica calado e escuta a história. Só estou parabenizando-a pela boa conduta. Esta sim deveria ser sua companheira, iria te ensinar a viver melhor e valorizar mais a vida. Não me venha com essa. A saúde é importante, mas ter dinheiro também é. Pois só vivemos aqui nesse mundo se tivermos condições financeiras. As pessoas carentes precisam comer, precisam vestir, precisam de moradia e isso não cai do céu, muito menos ganham quando nascem. Se não tiverem dinheiro, a vida delas não anda, estarão estagnadas na miséria eternamente, é disso que estou falando. Quando se tem bastante em sua família, a sua preocupação é: o que vou produzir? O que vou fazer da minha vida? Quando se tem pouco ou quase nada, será que esse mês as contas fecham? Como vou poder estudar e crescer? Pensar que todos que têm saúde e são pobres serão felizes por sobreviverem em péssimas condições, é um luxo das pessoas que já nascem em berço de ouro. E foi nessa que discutimos e deu muito errado, pois depois disso a rejeição veio instantaneamente, e sim pelo grupo mesmo. Interessante o ponto de vista. Não tem como defender extremos sem brigas. Não tem mesmo. Haverá conflitos entre extremos. Mas foi mais uma facada e tive que me contentar pelos 5 anos do curso de Direito em vê-la e suspirar ao admirá-la. Ela era elegante, se vestia bem, tinha um sorriso lindíssimo e um cabelo longo bonito. Era apaixonante e intrigante, pois apesar de sentir um ar de inteligência nela, ela não exprimia isso durante o curso de Direito. Talvez não fosse o que ela queria fazer, mas até hoje me pego imaginando nessa intriga. Queria um dia poder conhecê-la melhor e solucionar essa intrigante questão. Às vezes a vida não é como queremos, jovem Tom. Tem que saber lidar com isso e seguir em frente. E temos mais candidatas? Candidatas? Virei prêmio agora, Pelo que vejo ultimamente, muitas das pessoas exibem seus companheiros como se fossem troféus. Vocês humanos são lamentáveis.
Realmente isso acontece muito, vive de aparência esse tipo de pessoa. O que não conseguiria fazer. Mas sim, tem uma próxima, porém, mais complicado de contar, pois foi aqui que a tempestade piorou. Se você achou que estava ruim, é porque não conhecia essa parte da minha vida. Estou deveras curioso, sou todo ouvido. Bom, já sabendo que não ia ter chance e sabendo que estaria mais para uma paixão platônica essa última que te contei, eu segui em frente sem mais. Só não contava que quase no fim do curso ia me apaixonar rapidamente por outra garota. Foi essa que fez a tempestade piorar. Não, foi a depois dessa. Então pula essa, vamos para o mal completo, o caos reinando na Terra. Animador você, hein? Fala assim porque não é a sua vida. Deixa de drama, já é passado, ande. Conte da parte que tudo piora, hahaha. Tenho certeza que torcer por um final feliz, você não vai certo. Mantenho minha neutralidade, torcerei só por um final e nada mais. Enfim, eu já tinha terminado a faculdade essa época e comecei a advogar. Passei muitos apuros, mudei para um lugar novo com minha família, estive em meio a fortes crises depressivas. Nessa época que começou a escrever um dos seus livros. O que você comentou mais cedo. Sim, foi exatamente nessa época, foi muito ruim estar naquelas condições. Até que viemos para esta cidade, comecei a me animar mais aqui. Então, comecei a conversar por uma rede social com essa garota. Vocês hoje em dia não interagem pessoalmente não? É tudo nesses troços. Acalme-se, escuta a história. Conversamos mais e conversamos de novo, estava indo tudo bem até que do nada ela sem dar avisos. Pensei que tinha acontecido algo com ela, mandava mensagem para saber e nada de respostas. Depois de um mês, ela reapareceu como se nada tivesse acontecido e quando a perguntei o que acontecera, a resposta era, sou assim mesmo, tento mudar, mas não consigo, desculpa. Até aí tudo bem, relevei e continuamos nos conhecendo, mas as coisas só foram por água abaixo, pois a cada sumida, demorava mais ainda, até que no dia do aniversário dela, eu planejava dar flores, sim as flores que ela amava. Só que ela passou me ignorando durante uma semana inteira e veio me responder só após 1 ou 2 semanas do aniversário dela. Isso me matou. A sua dedicação ignorada, o seu esforço para o vazio de uma tempestade, acredito que ninguém merece ser tratado com tamanho desdém, mas como disse, as pessoas hoje em dia olham para as outras pessoas como um meio de satisfazer seus desejos, não querem nada profundo. A sociedade líquida de Bauman, caro amigo. Exato. Bauman conseguiu descrever tão bem a sociedade atual, não conseguiria descrevê-la de outra forma. Acho que o mal do século é essa falta de empatia, o vazio da humanidade no ser humano. Mas ainda acredito que pode piorar, certo? Se algo pode dar errado, dará. E dará da pior maneira possível, no pior momento e causará o maior dano possível. Ótimo, digo, Lady Murphy. Continue, hahaha. Bom, novamente, segui em frente, lidando com os meus sentimentos do jeito que pude, mas lá adiante não contava com as tramas do destino. Teve uma garota na faculdade, que desde que eu bati os olhos nela fiquei apaixonado. Os meus amigos e até minha amiga me ajudaram nessa, como sou tímido, fizeram a minha amiga pegar o número de telefone dela. Lembro-me que até comecei a conversar com essa garota, eu estava no meio do curso de Direito. Só que perdi o contato dela, roubaram o meu celular, que triste né? Onde eu morava não era aquela segurança toda, mas aí segui adiante. E como a trama do destino agiu dessa vez? Poderia ser só lugar e hora errada de novo. Podia ser só lugar e hora errada de novo, mas acho que não foi. Veja, após eu ter me formado, estava em uma sociedade com amigos da faculdade, abrindo um escritório. Eu me lembrava de que essa garota tinha trocado o curso de Direito por Contabilidade e a gente estava precisando de um contador para cuidar das finanças do escritório. Por incrível que pareça, eu mandei mensagem na rede social dela e ela me respondeu, ela tinha ativado a conta dela há uma semana. Que sorte, não? Não sei dizer se foi sorte, ao fim você me dirá. Eu já estou ficando com dó e você nem começou a história, quero um abraço.
Calma, vou pegar mais chá. Você aceita? Aceito, mas queria mais biscoito também. Vou morrer de fome aqui tomando só chá. Não tenho mais do biscoito de doce, vai se contentar com o de sal agora. Vou ter que fazer compra, você está acabando com a comida, resmungou. Não se preocupe, a vida tem que ser vivida nos pequenos momentos, não sabemos se estaremos vivos amanhã, não acha? Acho e até aceito numa boa a morte. É algo natural da vida e pelo menos vou descansar dessa tragédia. Dê-me meu chá, continuemos a sua tragédia com sua paixão de pós-faculdade, hahaha. Tu se divertes, né? Eu mereço. Onde paramos? Você tinha entrado em contato com ela, lembrou? Ah, sim, eu entrei em contato com ela e ela me respondeu, fiquei muito surpreso, pois parecia que a conta estava abandonada. Nisso, colocamos o papo em dia, ela não estava mais fazendo contabilidade, então não podia mais contar com a ajuda dela para o escritório. Mas então, o que aconteceu? Aconteceu que mesmo assim continuamos a conversar. Conversávamos todo dia o dia todo, apesar dos anos que se passaram parecia que nos conhecíamos de longas datas e que aquele tempo sem conversar fosse como dias. Tivemos uma boa conexão e de forma espontânea. Como já estava no fim do ano, eu resolvi fazer uma surpresa para ela. Tom, nesse momento, toma um pouco de seu chá e olha para o nada, distraído, como se estivesse lembrando. Ei, Psyu, está aí? Perdão, lembro-me como se fosse hoje, ela tinha me dito uma vez que suas flores favoritas eram o girassol. Pausadamente Tom continuou, pesquisei durante alguns dias para achar um belo buquê de girassol, as lojas estavam com os estoques tudo em falta. Entretanto, consegui achar uma floricultura que tinha, e que buquê lindo, digno de presenteá-la. Então, enviei flores e um cartão dizendo o quão a achava incrível. E o que você achava incrível nela? Tudo, até as suas imperfeições. Ela era dedicada, tinha sonhos e queria crescer na vida, era muito inteligente, tinha um humor único, era sempre carinhosa, o seu sorriso com covinhas era encantador, os seus olhos brilhavam, o nariz de coxinha era perfeito, até a sua indecisão em o que fazer, o que comer, era convidativa e junto a ela sempre me esforçava para sairmos dessas indecisões. Você está bem? Parece um jovem apaixonado falando de seu amor. Supera. Hahaha, sim, estou bem. Já superei, apenas falo abertamente dos meus sentimentos, as pessoas deveriam fazer mais isso. Enfim, sobre o buquê de girassol, ela adorou. Mandou-me fotos toda feliz, muito feliz mesmo. Disse-me que ninguém nunca tinha dado flores a ela, nem um cartão bonito a elogiando. Sério, em que mundo vocês vivem? Foi a mesma coisa que me perguntei, em que mundo estamos que não se dá mais flores a quem se gosta? O mundo já não é mais o mesmo, Gal. Muita coisa boa se perdeu no tempo. Às vezes até as pessoas se perdem no tempo, meu jovem. Dica de mestre, não dirija se beber, pode fazer o tempo parar. Como assim? Tu colocaste alguma coisa no chá? Não entendi nada, mas de qualquer forma, eu não bebo. Ótimo, talvez viva mais, disse com um sorriso irônico no rosto. Voltando à história, eu fiquei imensamente feliz por ela ter gostado das flores, aquele fim de ano foi um dos melhores e os meses seguintes só melhoravam. A gente continuou conversando e se conhecendo mais e mais, ela tinha um jeito mais saudável de comer e direto tínhamos que encontrar coisas diferentes para ela comer, pois junto ao jeito dela somava-se a indecisão, era uma luta, mas sempre dava certo e ela comia algo. Isso não te cansava, irritava? Sei lá, essa vida frenética dos humanos requer que não se gaste tempo assim. Mas depois que parte dessa para melhor tem todo o tempo do mundo. De fato, tudo hoje é muito acelerado, mas isso nunca me impediu de dar atenção às coisas importantes para mim, e ela era uma. Ela gostava de algumas coisas, chocolate, brigadeiro e uns biscoitos artesanais que vendiam em uma loja do shopping em que ela trabalhava. Então ela era uma boa pessoa. Como assim? Por causa dos biscoitos?